Saudações, corneteiros e corneteiras. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos aqui para mais uma edição, né, do Dois Conto e Corneta. E a gente vai repercutir um pouco o início, né, do retorno da Série B e a péssima situação que o Náutico se encontra. Tá? A gente não vai discutir tanto, né, os aspectos do jogo como um todo, até porque isso a gente vai comentar no nosso programa regular, né, que vai acontecer na quarta-feira, contando comigo, contando com o nosso host Caio César, contando com o nosso vereador Caio Feitosa. Tá? A gente vai comentar um pouco sobre a situação do Náutico e alguns acontecimentos em si com relação ao final do primeiro turno e início desse segundo turno, e que, a não ser que você tenha se desligado, né, do mundo por alguns dias, começou muito mal para o Náutico. O Náutico começou o segundo turno jogando em casa e perdendo, né, para o Londrina pelo placar de 2-1, mais uma vez de virada, um enredo muito parecido com o enredo do jogo anterior que o Náutico fez nos aflitos contra a equipe da Chapecoense, que também perdemos de virada, né? Também perdemos pelo mesmo placar e da mesma maneira de virada. Dois gols bem bobos, né, contra o Londrina. Um gol assim, primeiro gol o Thiago Mendes tomou um drible de pelada, né? E dias passagem Enes fez uma partida vexatória, péssima partida do jogador, mas ok. Tomou uma bola no meio das pernas e aí o atacante do Londrina seguiu e chapou no ângulo de Lucas Perry. Tá? E o segundo gol de falha coletiva, né, do sistema defensivo do Náutico, que mais uma vez mostrou uma grande fragilidade. Mas, como eu disse, a gente não vai pegar tanto esse aspecto do jogo em si. A gente vai discutir mais o jogo no programa semanal, no Corneta semanal. E aí, então, o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Quais são os pontos hoje? Esse não é um jogo que marcou apenas, né, o início do retorno. Esse é um jogo que marcou muita coisa, né, pro Náutico. Primeiro de tudo, a estreia do nosso novo treinador, né, nosso novo treinador, o Elano Blumer, que não estreou bem. Tá? E diga-se passagem, a derrota do Náutico para o Londrina está muito na conta de Elano. Óbvio, é o primeiro jogo, tem muita coisa, não dá para crucificar o trabalho, não dá para dizer que não vai prestar, não dá nada. Tem muita coisa ainda, muita água para passar debaixo dessa ponte, mas é fato que a primeira impressão não foi boa. Elano teve uma estreia ruim, com escolhas muito questionáveis. Muito mesmo. Tá? Mas a gente vai aprofundar isso um pouquinho à frente. Um outro ponto, né, que marcou essa partida contra o Londrina foi a reestreia de Souza, depois de 10 anos, né, desde sua última passagem pelo Náutico. É sua primeira e única, na verdade, né, passagem pelo Náutico. Souza reestreou, jogou bem, teve uma grande apresentação, mostrou que é um jogador de muita qualidade e que tem muita lenha para queimar ainda e pode ser muito útil ao Náutico. Não foi suficiente para ajudar a gente a sair com um resultado positivo. Inclusive no lance do segundo gol, no início da jogada do segundo gol, houve um erro também dele, juntamente com o Jobson. E aí resultou no gol da virada do Londrina, mas é uma peça que estreou bem. Elano ainda vai precisar encaixar melhor Souza no esquema para não acontecer o que aconteceu no jogo, que foi justamente entre o Souza e Jean Carlos acabou ficando deslocado, não se encontrou, não foi funcional a presença dos dois em campo. Então isso aí é questão de treinamento, é questão de ajuste. Ela não vai ter tempo para fazer isso, que ele não teve, tá? Com relação a essa partida contra o Londrina. Essa partida também marcou a volta do todos com a nota, né? Finalmente, depois de quase 2 meses aí de enrolação, todos com a nota de fato foi utilizado e resultou no melhor público do Náutico nessa Série B. E só corrobora, né, com aquilo que a gente sempre bate na tecla no programa, que a diretoria precisa ajustar o preço dos ingressos
a ponto de também abraçar na sua política de preços o torcedor que não é sócio e o torcedor que não está com condições financeiras de bancar valores altos. Esses torcedores também são alvirrubros, também querem ir ao estádio, só que não tem como sacrificar certas questões para poder estar presente e acompanhando o seu time. A gente sabe que o futebol é um lazer e muitas vezes o lazer ele acaba sendo suprimido pelo cumprimento das obrigações. Tá? Então não é viável você querer que custe R$ 50 para um torcedor ir ao estádio. Isso afasta muita gente, ainda mais no momento de crise que a população está passando, o país está vivendo, a gente está com um índice de desempregados muito alto, passando por um processo inflacionário. Então a diretoria precisa rever isso. Está mais do que provado que com a questão do TCN, com uma forma acessível, a torcida compra a ideia e vai ao estádio. Porque foi um belo público, a torcida jogou junto, vírgula, até enquanto o time estava tentando ajudar. Eu vejo muita gente criticando, o torcedor o torcedor é passional. O Náutico não jogou bem, o Náutico acho fez o seu primeiro placar, abriu o placar, fez o seu primeiro gol, mas não passava segurança para a torcida e no segundo tempo foi dominado pelo Londrina. E aí isso somou uma série de acontecimentos, fez o torcedor também começar a cobrar. O torcedor, ele vai apoiar, ele vai chegar junto, mas existe um limite. Ninguém consegue estar feliz vendo o seu time indo às margens de ir para uma terceira divisão mais uma vez. E sim, torcedor, infelizmente essa é a realidade do Náutico. Tá? E aí agora já realmente pegando a parte mais ruína relacionado, falar de problemas, listar problemas aqui. A gente listou os acontecimentos, agora vamos para a repercussão desses acontecimentos. Tá? Eu não gosto, até porque eu não sou dono da verdade, não gosto desse tipo de colocação, mas infelizmente é um momento que pede. Tá? Então, esqueçam. Torcida alvirrubra, esqueça acesso, pelo menos para 2022. Não tem. Não comprem essa falácia de o Náutico vai brigar para subir. O Náutico ainda não tem. A chance de acesso do Náutico há uma ou duas rodadas atrás era 1%. Tá? Hoje, a chance de rebaixamento do Náutico é 80%. Então, um time que tem 80% de chance de rebaixamento não é um time que ainda pode sonhar com acesso. Acabou. Acesso para 2022 encerrou. Correr atrás dos 45, que não tá fácil. Se bater 45 não tá fácil, imagina bater mais 20 pontos. Bater 65. Não dá. Tá? Ter uma campanha de Barcelona, ter uma campanha de Real Madrid, de Paris Saint-Germain, de Manchester City, tem um lamentável. O Cruzeiro que está engolindo a Série B provavelmente não vai ter esse aproveitamento nas rodadas que faltam. Então, como é que o Náutico vai ter da noite para o dia? Não tem, tá certo? Então, a realidade do Náutico hoje é briga severa, dura e com chances reais de ser derrotado contra o rebaixamento. Mais do que isso, esqueça. Se o Náutico acabar a Série B na 16ª colocação, já estamos no lucro, pois o roteiro é todo montado para rebaixamento. E, para ser bem sincero, eu não vou estar aqui malhando um pau em diretoria, porque a gente já cansei de fazer isso. Quem acompanha o Corneta vê isso frequentemente, a gente bateu várias vezes na questão do planejamento. Então, a diretoria ela tem um trabalho medíocre, ela está pequenando o Náutico, desculpa, e isso está repercutindo em um terceiro ano na Série B, sendo que 2 desses 3 anos a gente brigou contra rebaixamento. Tá? 2020 a gente brigou até o final contra o rebaixamento, salvou-se na Bacia das Almas. 2021 não chegou a ter uma chance tão real de rebaixamento, mas chegou em alguns momentos ali a fazer uma conta, olhou para o Z4, viu ele mais próximo, mas aí acabou tendo um campeonato tranquilo.
Tá frustrante, porque a gente sonhou com acesso, pelo menos nas primeiras 14 rodadas, mas pelo menos tranquilo contra rebaixamento. Esse ano não. Esse ano o negócio é complicado. O Náutico virou o primeiro turno sem conseguir metade da pontuação mínima necessária para se livrar do rebaixamento. Aquele número mágico, os famosos 45 pontos. O Náutico acabou o primeiro turno com 18 pontos. Ou seja, conseguiu menos de 50% do necessário para 45, o que já transforma a missão no segundo turno em algo mais difícil. E aí, na primeira rodada, o Náutico precisava, ao final do primeiro turno, tendo seus 18 pontos e ocupando a 18ª colocação, o Náutico precisava ter o mesmo aproveitamento no segundo turno do Sport, que tinha sido o time que acabou o primeiro turno, salvo engano, na 6ª, na 7ª colocação. A 45,5% mais ou menos, 44,5%, 45%, 45,5%, 45% de aproveitamento nos 19 jogos restantes. Tá? Essa era a conta antes do jogo contra o Londrina. Sendo que desses 19 jogos, o Náutico faria apenas 9 em casa e 10 fora, já que no primeiro turno o Náutico jogou mais nos aflitos. Então a situação só vai piorando, ela só vai se agravando. O Náutico jogou contra o Londrina e perdeu em casa. Ou seja, o Náutico tem hoje 18 jogos a serem feitos na Série B, mantém seus 18 pontos, caiu uma posição ao 19º com chance de ir para a lanterna ao final da 21ª rodada. E agora, o Náutico só tem 8 jogos em casa. 10 fora. E o Náutico não precisa mais de 45% de aproveitamento. A conta mudou. O Náutico hoje, para se livrar do rebaixamento, o Náutico precisa ter 50% de aproveitamento. Ou seja, o Náutico precisa ganhar 9 jogos em 18 que faltam. Muita gente pode até pensar, não é uma missão impossível. De fato, não é. Não é nada surreal ganhar uma rodada assim, ganhar um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro, vence 9 jogos, o revezamento. O problema é que o time do Náutico não consegue embalar no campeonato. O time do Náutico não conseguiu ter 9 vitórias no primeiro turno. O Náutico teve 4, 5 vitórias no primeiro turno. Não lembro exatamente o número. 4. O Náutico teve 4 vitórias no primeiro turno. Ou seja, o Náutico vai precisar de mais do que o dobro dessa quantidade de vitórias. Isso, 4 vitórias hoje, tendo o Náutico feito 20 jogos. O Náutico vai precisar dobrar esse número, tendo 2 jogos a menos. Então não é uma missão fácil. Novo, o Náutico hoje, dia 26 de julho de 2022, às vésperas da 21ª rodada, que é bem ruim para o Náutico, uma rodada que o Náutico vai jogar fora de casa contra o Bahia, e tem jogos de adversários diretos entre si. Tá? O CSA pega o Ituano, a Ponte Preta vai enfrentar o Operário. Então são jogos que vão afetar a parte de baixo da tabela e que podem aumentar a distância do Náutico para sair do Z4. A distância é essa que hoje já está em 3 pontos. O Operário, que é o 16º colocado, tem 21 pontos. O Náutico tem apenas 18. Alguns times que estavam ali no bolo, como o próprio Ituano, tá? A Chapecoense, elas se desgarraram um pouco, conseguiram abrir uma vantagem para o Náutico. Então existe uma grande chance do Náutico na próxima rodada acabar numa situação ainda mais drástica. A gente pode estar falando do Náutico acabar a próxima rodada 4, 5 pontos de sair do Z4, ou seja, 2 rodadas que se o time vencer, o time ainda assim talvez não saia da zona de rebaixamento. Então é uma situação muito, muito séria do Náutico. O time vai precisar mudar da água para o vinho. E as esperanças da torcida hoje estão depositadas nos jogadores que foram contratados e no treinador Elano Bloomer, né, que fez a sua estreia contra o Londrina e, como a gente já falou inicialmente, foi muito mal. Por que Elano foi tão mal? Elano teve apenas uma sessão de treinos com o Náutico, foi na tarde da sexta-feira, para o jogo do sábado. É pouco, óbvio, porque é muito pouco para um treinador já dar uma cara sua ao time.
E Elano resolveu ousar demais. Elano mudou completamente o esquema do Náutico. O Náutico vinha jogando num 3-6-1. Elano colocou um 4-4-2 sem um volante o primeiro volante de contenção. Então, por não constar no elenco, né, o primeiro volante que o Náutico tinha no banco era um jogador da base. Não tinha Djavan, não tinha o Ralph. São os nossos dois únicos primeiros volantes. E aí ele utilizou um meio campo com Jobson, Vitor Ferraz, Souza, Richard Franco e Giancarlo. Um meio campo pesado, técnico, obviamente, mas pesado e sem aquele poder de pegada, sem aquele poder de marcação. E acabou não funcionando bem. Foi nítido que os jogadores bateram cabeça, que não estava muito claro qual era a posição de cada um ali naquele esquema. Tanto é que a partida de Jean foi muito apagada, né? Ele não se encontrou. Ele sempre, para onde ele corria, a posição estava ocupada. Para onde ele aparecia, tinha sempre outro jogador do Náutico. Então, assim, acabou tendo um conflito, tendo um choque. E isso atrapalhou não só dele, como a parte de outros jogadores. O próprio Vitor Ferraz não foi um cara tão. Não apareceu tanto, né? Não foi tão útil assim no jogo. E aí o Náutico viveu no primeiro tempo de lançamentos. No segundo tempo foi a tragédia total. E aí entra o segundo ato, né, dos erros de Elano, que foram as substituições. Elano mexeu muito mal no decorrer do jogo. Tá? A primeira mexida completamente equivocada dele foi a entrada de Robinho, que não se explica a entrada de Robinho. Assim como também, vamos para ser bem justo, eu não gosto de Robinho, acho que Robinho deveria estar fora do Náutico, mas não corroboro com o que uma parte da torcida estava fazendo. Quando o Robinho pegava na bola, a torcida simplesmente vaiava. E sem essa de, não, é pra aplaudir o tempo inteiro. Não, está puto, seu direito de cobrar do atleta, ponto. Mas eu não acho que o Robinho seja o maior culpado pela situação do Náutico, e principalmente ele não é o único culpado. Naquela partida, então, tinham vários jogadores pior do que Robinho, jogando pior do que Robinho em campo. Então, assim, o Robinho acabou sendo o pego para Cristo, que é uma coisa que o Náutico tem feito de maneira negativa e fez mais uma vez a diretoria. A gente vai bater nesse ponto, que foi a repercussão pós-jogo. Mas o Elano mexeu errado, o Elano tirou Jean Carlos com 20 minutos no segundo tempo e, assim, não se tira o principal jogador do time. Ele pode não estar jogando bem, e Jean de fato não estava, mas não se tira o cara. Jean é um jogador que resolve no chute fora da área, resolve na bola parada, resolve no escanteio. Tá? Então ele já ajudou muito o Náutico, já tirou muito coelho da cartola, então não deveria ter sido substituído. E Elano, ele errou muito, ele estava completamente perdido no jogo, e aí é onde é aquela questão, se você tem tão pouco tempo de trabalho, como era o caso que ele tinha, ao meu ver ele deveria ter minimizado as coisas. Não deveria ter mudado drasticamente o esquema. Sequer deveria ter mudado o esquema. Deveria ter entrado com o mesmo esquema e ajustando gradativamente. Essa semana, pro jogo do jogo contra o Londrina para o jogo contra o Bahia, ele vai ter um tempo. A semana de treinamento. Então aí sim, você muda seu esquema, coloca o time com a sua cara, você começa a ter o seu trabalho. É normal, é óbvio que ele vai querer montar o time dele, mas isso é com calma. Não dá para fazer da noite pro dia, dizer, ó, pronto, agora é assim e vai funcionar. Não, tem a questão de entrosamento, posicionamento, tem tudo isso e acho que Elano engoliu essas fases. Ele quis chegar dando um recado, mostrando a cara dele e acabou se perdendo. Né? As substituições também, como a gente já mencionou. Um outro ponto para mim, ele errou. Foi quando a torcida começou a protestar, ele virou e perguntou se a torcida queria Roberto Fernandes de volta. Ele, obviamente, ele não tem que estar ouvindo protesto, ele poderia rebater, mas deveria ter feito de outra forma. Uma atitude bem antiética, diga-se de passagem. Tá? Não tem que estar, eu estou fazendo merda, mas se tu não quer que Roberto Fernandes volte, fica calado com as minhas merdas. Não é assim que funciona. Tá? Tem que responder pelos seus erros e parar de estar. Não começar já a passagem dele buscando muletas. Eu tô errando, mas eu sou melhor que Roberto Fernandes. A gente só vai saber se de fato ele vai ter um trabalho melhor do que Roberto Fernandes aqui no decorrer da passagem dele. Então, assim, ele precisa também segurar um pouquinho esse ímpeto dele, né? Essa condição.
E pós-jogo, a torcida resolveu protestar. Tiveram agressões, tá? Contra a torcida acabou sendo agredida. Alguns torcedores se exaltaram, chutaram o portão, etc. E foram agredidos pela polícia militar, por seguranças do que o próprio Náutico contrata, né, ali para os aflitos. Um show de horrores, mais uma vez, a diretoria tratando muito mal o torcedor. E depois de toda essa repercussão, a torcida foi às redes sociais pedir providências. E qual é a providência que o Náutico toma? A demissão de Dudu Capixaba. Injusto? Não. Não dá para dizer que é injusto. O Dudu é um profissional que não estava conseguindo render no Náutico. Mas nesse cenário, demitido do Capixaba é canalice. Dudu Capixaba é o menor dos responsáveis pelos erros do Náutico. Até chegar no Dudu Capixaba, você tem o Mari Barros, você tem o Roberto Selva, você tem muita gente, mas muita gente para tirar antes de chegar num cara como esse. Então, assim, o Náutico tem sempre aquela questão, a torcida tá cobrando, aí qual é o padrão da diretoria? A torcida tá cobrando, tem que tomar uma providência, tem que tomar uma providência. Então a gente pega o menor ali, o elo mais fraco, e bota ele para ser o famoso boi de piranha, né? Para quem é do interior, assim, da região norte, sabe? O famoso lá, o cara que vai ser a testa, ele vai tomar o tiro pelo grupo. E aí abafa. Só que é chamar o torcedor de otário. Essa atitude é chamar o torcedor de otário. A torcida queria a demissão do Dudu Capixaba? Sim. Mas se eu, como torcedor, como sócio do Náutico, tá? Como fanático por esse time, tenho de escolher entre tirar Ari Barros ou tirar Dudu Capixaba, eu tiro Ari Barros em 10 de 10 situações. Eu deixo o Dudu Capixaba lá, Dudu Capixaba acaba sendo menos lesivo ao Náutico do que o que Ari Barros está fazendo. Mas, de novo, o Ari Barros é intocável. Certo? E, enfim, esse infelizmente é o cenário do Náutico. O Náutico agora tem 18 jogos pela frente. Precisa vencer 9 jogos. Precisa fazer pelo menos 27 pontos para somar com seus 18 pontos e bater 47. 45 pontos. 47 lá vai. E bater 45 pontos. Para quem acha que é exagerado, não é. A conta de 27 pontos é para bater 45. É o mínimo necessário. Eu vi prognósticos que falaram que o ponto de corte da Série B esse ano será 42. Pode ser. É possível. A zona de rebaixamento não está com uma pontuação tão elevada. Mas não dá para confiar. Historicamente, 45 salva. E o Náutico tem que se agarrar a essa questão. É bater 45. Tá? O Náutico precisa vencer os 8 jogos de falta em casa e conseguir uma vitória fora. E tem um jogo chave na 22ª rodada, que é contra o Operário do Germano Krieger, tá? Na cidade de Ponta Grossa. Tem que vencer, é obrigação vencer, é confronto diretíssimo, tá? E é um jogo sim acessível. Então a gente vai precisar estar observando, e de novo, torcedor, a situação do Náutico não permite mais sonhar com acesso. Esqueçam isso, não comprem essa falácia, pois a decepção vai ser ainda maior. A nossa briga é única e exclusivamente contra rebaixamento. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhe aí nas nossas lives nas quartas-feiras com a equipe completa. E a gente pede sempre que curtam, compartilhem, tá? Se inscrevam no nosso canal e, acima de tudo, também comentem nossos vídeos, participem conosco, interajam. É sempre muito bem-vinda essa interação de vocês, tá bom, galera? No mais, um abraço e vamos lá, né? Vamos embora aqui. É o que resta, tem que ter esperança. E vamos torcer pro Náutico bater esses 45 pontos e se livrar pelo menos da maldita Série C.